Hola, hola, sé muy bienvenido a un nuevo episodio de la serie Aprendendo Espanhol com Histórias. Eu me chamo Pamela Britos e eu ajudo brasileiros a chegar à fluência do espanhol através do método AVC, auditivo, visual e sinestésico. Se você quer aprender a falar espanhol, cola comigo aqui. Na aula de hoje eu vou, por meio de uma história, te mostrar novas palavras, trabalhar na sua pronúncia e, além disso, trabalhar com exercícios de fixação para que você nunca mais esqueça do que nós aprendemos aqui, certo? E a história de hoje se chama El Águila y los Gallos. Dos gallos reñían a diario por el dominio del gallinero. Un día, uno de los gallos venció al otro y lo obligó a esconderse en un matorral. No contento con haber desterrado a su rival, el gallo vencedor se subió a lo alto del gallinero, extendiendo sus alas, mientras cantaba con todas sus fuerzas para contarle al mundo su victoria. Un águila que volaba cerca escuchó al jactancioso gallo y se abalanzó sobre él, atrapándolo con sus garras. El gallo, derrotado, vio todo desde el matorral. Regresó al gallinero y se quedó con todas las gallinas. Moraleja, no presumas de tu éxito, pues alguien querrá arrebatártelo. Essa foi a história de hoje. A gente já leu o texto em voz alta. Agora nós vamos revisar algumas palavras destacadas no texto, que você consegue ver que elas estão marcadas em verde ou em rosa, vermelhinho, né? Vamos a ver, empezamos. El águila y los gallos. Então, pela foto você consegue traduzir águila, águia, gallos, o galo. Não tem nada a ver com qualquer galho, certo? Agora, detalhe, águila é uma palavra feminina, certo? Mas que acontece a troca do artigo e a gente acaba dizendo el águila, tá? É uma das poucas palavras do espanhol que porque ela começa com uma letra A, com o som A, e essa letra A está em uma sílaba tônica para que não aconteça a cacofonia, ou seja, a mistura do A, do lá, com o A inicial da palavra, eles trocam esse lá por el. Então, fica el águila. A mesma coisa acontece com a palavra alma, a palavra arma, a palavra alma, arma. Tem uma lista curtinha, mas não são muitas palavras. Água também. Mas quando você passa essa palavra para o plural, ele volta no seu gênero tradicional, que seria o feminino. Então, el águila, las águilas. El alma, las almas. Tá vendo? El arma, las armas. Então, já anota aí. Águila, arma, alma. Isso aí, tá? Vamos lá. Gajos, como eu já falei, você deduziu que era o galo, né? Tava ali cantando na foto. Dos gajos. Aqui tá marcado em vermelho por quê? Porque essa palavra você pode se confundir, a palavra dos. Quando um brasileiro olha a palavra dos e pensa no dos. Por exemplo, a contração dos. Por exemplo, esse copo é dos meus... É dos... Tem marca aqui? É dos meus irmãos. Este copo é dos meus irmãos. Dos, né? Contração. Mas no espanhol, dos quer dizer também o número 2. Então, dois galos. Dois galos. Mas, pô, como é que eu falo, então, dos em espanhol? Aí você tem que pegar essa contração, quebrar, separar a preposição do artigo que tem ali dentro. Então, você tem que dizer de los. Es de los hermanos Martínez. De los dos irmãos Martínez. Certo? De los hermanos Martínez. Essa aqui é uma dica que eu vejo pouca gente falando, mas muitos brasileiros escorregam nessa parte, principalmente na hora de falar. Então, eu recomendo que você escreva aí. Reñían quer dizer brigavam. A diário seria uma forma de dizer diariamente. Mas, Pamela, não existe a palavra diariamente no espanhol?
Sim, existe. São duas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Então, dois galos brigavam diariamente pelo domínio de um galinheiro. Um dia, um dos galos venceu ao outro e o obrigou. Este lo, ele está funcionando como um pronome pessoal, que é semelhante ao o. E o obrigou, o trouxe, o machucou. Tá vendo? Tá funcionando aí como nós diríamos um objeto. O obrigou, obrigar, marquei aqui em verde para que você preste atenção que obrigar, esse R de obrigar vira um L. Obrigar, obrigar. E lo obligou a esconder-se en el matorral. Aqui você talvez deduziu o que era matorral por causa do início, mato. Matorral é como se fosse mato. Melhor tradução seria matagal, tá? Matorral, matagal. No contento, ou seja, não feliz, contento é estar feliz em espanhol. Não contente com ter desterrado, desterrado seria banido, né? Banir alguém. Banido seu rival, o galo vencedor se subiu. No português nós diríamos simplesmente subiu, né? Mas em espanhol subir nessa palavra aqui, ela é um pronominal, ela precisa da partícula se, de um pronome para ela ter sentido. Yo me subí, tú te subiste al techo, él se subió al techo, nosotros nos subimos al techo. Então essa partícula se, te, nos, se principalmente, tem que estar com o subir, senão não vai ter o mesmo sentido que nós temos ao falar o subir no espanhol, no português. Tá? Então, ele subiu a lo alto del gallinero. Então, na parte mais alta do galinheiro, extendiendo sus alas, estendendo as suas asas, isso, pelo contexto você pega. Mientras, o que quer dizer mientras? Mientras quer dizer enquanto. Anota essa aí, porque mientras é muito usado. Mientras quer dizer enquanto. Enquanto cantava com todas as suas forças para contar-lhe ao mundo sua vitória. Ele queria contar ao mundo. Aqui, ó, algo já de espanhol um pouco mais avançado. Os falantes de espanhol têm a tendência de repetir o objeto. Então, um brasileiro não diria esse lê. Por isso que é um pouco difícil para os brasileiros entender. Contar ao mundo. Eu quero contar ao mundo. Só que esse lê seria o lhe do português. Eu quero contar-lhe ao mundo. Fica repetido, tá vendo? Lhe já tá fazendo referência ao mundo. Só que é algo que os falantes de espanhol fazem. Eles repetem para que fique clara a mensagem. Então, para contar-lhe ao mundo a sua vitória. O águila, como eu expliquei ali, águila, quando tá no singular, ele não pode ser feminino, tá? Não pode ser la águila e nem una águila. Por isso que un está como masculino. Un águila. Mas agora, como é que eu falo umas águias em espanhol? Umas águias. Unas águilas. Unas águilas. Aí volta para o gênero original, como eu expliquei ali no início da aula. Vamos lá. Una águila é uma águia que volava, ela voava cerca. Ela estava voando e ela parou na cerca, é isso? Não, essa palavra tá em vermelho porque é um desculpa, esse aqui é um heterosemântico. Heterosemântico é a mesma coisa que falso cognato e que falso amigo, tá? Cerca não faz referência a uma cerca, aquela divisória ali do jardim, mas faz referência a perto. Então, ela voava por perto. Ela escutou ao jactancioso. O verbo jactar existe no português também, mas ele é um pouco antigo, por isso que nem todas as pessoas conhecem. Jactar-se seria se exibir, né? Se achar. Então, ela escutou ao exibido galo. E se abalançar tem a ver com balançou e se jogou, tá? Abalançar, se jogou sobre ele. Atrapándolo com suas garras. Atrapar é capturar, pegar, tá? El gallo derrotado vio todo desde el matorral. O galo derrotado, aquele que tinha sido banido, ele viu tudo desde o matagal.
Regressou ao gallineiro, ele voltou, regressou ao galinheiro. E quedar, que quer dizer quedar, quer dizer ficar. E ficou com todas as galinhas. Moral da história, moraleja quer dizer moral da história. Não presumas, ou seja, não se exiba, não presuma do seu êxito. Ah, que já traduziu para mim, ó. Sucesso, êxito quer dizer sucesso, pois alguém vai querer arrebatá-lo de você, certo? Então dá pra ver que é uma linguagem um pouquinho mais formal do que se falaria no dia a dia, tá? Aqui alguém diria como alguém querer roubártelo, né? Mas é por isso jactancioso também é um pouco que não se usa no dia a dia, mas é o que é a linguagem de uma história que não chega a ser super formal, mas também não é super informal. Como você falaria espanhol, por exemplo, numa padaria numa Argentina, tá? Então, tá ali no meio termo. Vamos lá. Já li o texto em voz alta, revisei as palavras destacadas, agora nós vamos trabalhar com a pronúncia. Como é que vai funcionar, gente? Eu vou trabalhar frase por frase, todo este texto junto com você. Eu vou ler ela em voz alta e você vai ler depois de mim. Detalhe importante, eu sei que muitas pessoas neste momento gostam de só ficar olhando para minha cara, dizendo, ah tá, entendi, mas sem treinar, sem falar em voz alta. É muito importante que você agora, nesse momento, acompanhe junto comigo, como se eu estivesse aí onde você está, como se eu estivesse te ouvindo. Por quê? Porque quando você treina junto comigo, você está praticando, ensinando o seu aparato fonológico a pronunciar o espanhol. O que é aparato fonológico? Ou seja, todas as partes do seu corpo que tem a ver com a voz, com falar. Lábio, dentes, língua, bochecha, músculos do rosto, todas essas partes do corpo, elas precisam aprender o movimento da pronúncia do espanhol. É assim como um bebê, sabe quando o bebê não consegue falar? Por quê? Porque ele ainda não sabe mexer a musculatura da boca para pronunciar os sons. Então ele começa com alguns sons e quando vê ele vai tomando consciência, aí pá, pronto, quando vê ele tá falando. Por quê? Porque ele foi exercitando até ensinar pro seu rostinho como se pronuncia o português, no caso, no Brasil aqui, né? Por isso que os falantes de inglês falam inglês também, porque desde pequeno eles treinam essa musculatura com o inglês. A mesma coisa com os falantes de espanhol. E como você falou português toda a sua vida, você precisa treinar agora pro espanhol. Tá? Vamos lá? Vamos ler junto comigo? Vamos lá, vou te ajudando. Primeiramente, aqui nessa frase você vai se encontrar com os dois L's. Uma dúvida frequente dos brasileiros é: que som que eu tenho que fazer quando aparecem esses dois L's? Meu Deus do céu. Vamos lá. La doble L ou la EG é um dígrafo, ou seja, duas letras se unem e se transformam em um som. Por que dá tanta confusão com esses dois L's? Porque eles têm variações. Existe mais de uma forma de pronunciar os dois L's. A primeira forma, e para mim a mais conhecida, é o som I. Então, você vai dizer gaios, gaios, com o som de I mesmo do português. Gaios. O segundo som é o som J, que é o som que eu uso. Acabou saindo aqui sem querer, né? Então, eu digo gajos. Olha a diferença. Gaios. É igual ao J do português. Outro som é o DJ, que seria J. Por exemplo, do DJ, né? J. Então, gajos. E a quarta opção que você pode escolher também é o som do SH do shopping, sabe? Então, gachos. Só que esse som eu sempre costumo comentar que pode te conectar ao som da pronúncia rioplatense, ou seja, a região da Argentina e do Uruguai. Por isso que lá na Argentina eles dizem chola, cacha, chuvia, porque eles usam esse SH, tá? Então, você escolhe um desses. Escolheu?
Depois de escolher, você vai fazer toda a leitura deste texto usando esse som que você escolheu. Não importa o som que eu usar, importa o que você escolher, tá? Todos eles são aceitos, estão corretos. Vamos lá? Vou ler e você vai ler depois de mim. El águila y los gallos. El águila y los gallos. Agora você. De novo. El águila y los gallos. Certo? Você vai seguir o meu cursor, tá? Dos gallos reñían a diario por el dominio del gallinero. Pera aí, para um pouquinho. Um segundinho. Vamos lá. Aqui tem várias coisas que eu preciso observar para você ter cuidado. Primeiro, esse N aqui, ó, com o tiozinho em cima, ele é equivalente ao NH do português. Então, reñían. Reñían. Letra D, no espanhol, ela é diferente do português. No português, que som tem a letra D? Tem dois sons, né? Tem o som de dente e tem o som de dia. Dente, dia. Tá vendo que o dente tem um D mais suave? Esse D suave é o D que você vai usar no espanhol. Então, você vai dizer diário. Diário, suave. Não vai dizer diário. Isso aí é portunhol. Diário. Reñían a diário. Certo? Outra coisa, letra L. Principalmente em posição final e também antes de consoante. O que o brasileiro faz com essa letra L? Transforma em U. Né? A gente diz del galinheiro. Del galinheiro. Né? Só que a letra L no espanhol, ela sempre tem som de L. Não acontece essa transformação que nem no português. Que a gente fala pastel, balde. Tá vendo? Mal. Por isso que a gente confunde se mal é com L ou com U, né? No espanhol, L é sempre L. É sempre L. Sempre. Então a gente diz del. Del. El águila y los gallos, com exceção aqui dos dois L's, tá? Que é o som daquele que eu te ensinei, as variações. Seguimos? Agora você vai ler junto, depois de mim. Dos gallos reñían a diario por el dominio del gallinero. Agora você. Dos. Un día, uno de los gallos venció al outro. Olha aqui, ó. Venció. Letra V, som de B, tá? Venció al outro. Aí, aqui, ó. Você tem que ter cuidado aqui. Por quê? Letra O no português, quantos sons ela representa? Quantos fonemas? 3. Pode ser O, pode ser O e pode ser U em alguns momentos. Por exemplo, gato, tá? No espanhol é muito mais simples. Letra O no espanhol tem um som só. É o som do O fechado. Eu costumo dizer que é o O com acento circunflexo sobre ele. Então, é o som O. O. Por mais que a letra apareça acentuada em espanhol, você não vai abrir. Você, como brasileiro, tem a tentação de dizer venció. Venció. Mas você tem que fechar essa letra O. Você tem que dizer venció. Venció. Tá vendo? O. Vamos lá? E a mesma coisa com obligou. Ó, todos os verbos no passado, o brasileiro costuma pronunciar errado, tá? Toma muito cuidado. Aqui. Un día, uno de los gallos venció al otro y lo obligó a esconderse en un matorral. Você. Un matorral, bien. No contento por haber desterrado a su rival, no contento con haber desterrado a su rival, você. Ó, detalhe dos dois R's. R vibrante, ele vai aparecer quando o R estiver duplicado no meio da palavra, ou quando a palavra iniciar com R. Por exemplo, rato. Rato, tá vendo? O que eu vejo os brasileiros falando? Quando eles querem fazer esse R vibrante, eles tentam segurar esse R por maior tempo possível. Então, eles vão treinar assim, ó. Já acaba saindo ar, porque a língua para de vibrar.
ideia é que você não faça um som tão longo. O movimento da língua é a língua, ela faz essa onda e a ponta da língua bate no céu da boca. Então, o R é praticamente a língua fazendo isso muito rápido. Só que não precisa ser tantas vezes. Com 3 ou 4 vezes de vibração, você já consegue pronunciar o R. Então, eu te recomendo, na hora de treinar, em vez de fazer esse som... Eu consigo porque eu estou acostumada, mas para você pode ser difícil. Faça esse som cortado. Tá? Depois você vai adicionando uma vogal. Ra, ra, ra. Mas evite fazer só o som puro e longo, tá? Isso aí só vai te desanimar. Então, desterrado, desterrado. Muito bem. Aqui. Vamos de novo. Agora eu vou ler de novo e você vai repetir. No contento con haber desterrado a su rival, você. El gallo vencedor se subió a lo alto del gallinero, extendiendo sus alas. Aqui, ó, extendiendo. X tem som de KS no espanhol. Com exceção quando ele vem no início da palavra, que ele ganha som de S, mas são pouquíssimas palavras que começam com X. Então você não tem que se preocupar tanto. Lembra de KS. Extendiendo-se. Excelente, não é excelente. Excelente. Examen. Tórax. Tá? Vamos lá. De novo. El gallo vencedor se subió, fechando esse O, a lo alto, cuidado para não dizer alto, alto del gallinero, extendiendo sus alas. Você. El. Isso, é importante que você mesmo se escute, tá? Você vai se julgando se está indo bem, se está indo mal. Infelizmente, eu não posso te ajudar daqui, tá? Mientras cantaba con todas sus fuerzas para contarle al mundo su victoria. Z, som de S, tá? Vamos lá, você. Isso. Un águila que volaba cerca escuchó al jactancioso gallo. Aqui, ó, letra S. No espanhol tem sempre som de S. No português, às vezes, nós transformamos o S no som de Z, né? Nós dizemos bondoso, casa. Só que é uma letra S. No espanhol, essas palavras têm que ter som de S sempre. Então, nós dizemos bondoso, caça. Aqui você vai dizer jactancioso, osso, não oso, osso, tá? E letra J, que é uma letra aí que os brasileiros também têm um pouco de dificuldade, eu costumo dizer, pense em um gato, que ele foi encurralado e ele está bravo. Ele faz esse som, né? Tá vendo? Ele sai lá de trás. Tá? Então, jactancioso. Jactancioso. De novo. Un águila que volaba cerca escuchó al jactancioso gallo. Você. Un. Y se abalanzó, son de S, y se abalanzó sobre él, atrapándolo con sus garras. Você. Y se. Eso. El gallo derrotado vio todo. Desculpe, aqui tem um acento. El gallo derrotado vio todo desde el matorral. Você. Aqui, inclusive, não sei se você percebeu, a gente costuma juntar, né? A gente meio que junta esses dois es e dizemos desde el matorral, tá vendo? Vamos de novo.
Isso. Regresó al gallinero y se quedó con todas las gallinas. Você. Isso. Moraleja, diga. Moraleja. Moraleja. Força nesse J. Moraleja. Moraleja. Como é que era o som do X mesmo? X, x, né? Éxito, éxito. E aqui, querrá, querrá. Vamos lá. No presumas de tu éxito, pues alguien querrá arrebatártelo. Vamos lá? Sua vez. No arrebatártelo. Arrebatártelo. Isso. Querrá arrebatártelo. Ui, esse aí é difícil para quem tem um pouco de dificuldade com os R's, né? Pronto, já lemos o texto em voz alta, revisamos as palavras, verificamos a pronúncia. Agora vem a parte que eu mais gosto, a parte da fixação dos exercícios. Vamos trabalhar com 2 níveis de dificuldade, tá? No primeiro nível de dificuldade, você vai passar as palavras de espanhol para português. Mais fácil, tranquilo, porque é a sua zona no português. Depois fica mais difícil porque você vai passar ao contrário, ó, do português para o espanhol. E essas são as palavras. O nome do jogo aqui é que você responda antes que eu dê a resposta, tá? Não faça que nem alguns espertinhos que ficam esperando dar resposta para descobrir. Não, de verdade, tenta. Se você precisa de um tempinho para pensar, para o vídeo. Mas de verdade, se você sentir que você está fazendo esforço, ai, eu sei, para o vídeo para me esperar para responder antes que eu diga a resposta, tá? É essa a diferença no jogo. Se você só ouvir a tradução, você não vai estar fazendo esforço cognitivo e não vai estar servindo de nada esse exercício de fixação, tá? O esforço cognitivo precisa estar presente. Vamos lá. Você vai passar para o português. Dos gallos reñían a diario. Como é que seria a tradução? Dos, a gente sabe que é 2. Galos, exatamente. Reñían, eles brigavam, né? Brigavam a diario. Fácil, né? Diariamente, todos os dias. Obligou é o verbo obrigar no... Ele obrigou, exatamente. Isso é algo muito intuitivo para você, porque você tem o português já na sua linguagem, e o português é muito parecido. É obrigou, falou, obrigou, hablou. Tá vendo? Dá pra entrar com a adivinhação aí, né? Matorral seria mato ou matagal. Desterrado. O galo foi banido. Alas. Asas. Mientras. Isso aí você anotou? Eu falei que você tinha que anotar? Enquanto. Un águila que volava cerca. Deixa eu ver, traduz a frase completa. Uma águia que voava cerca seria por perto. Perto ou por perto, né? Escuchou al jactancioso. Escutou o exibido, né? Aquele gato que se achava exibido, jactancioso, mas é um pouco velha essa palavra, né? Então vamos lá. Se abalançou sobre ele. Ela se jogou sobre ele. Isso. Atrapando. Atrapando seria capturando, agarrando. Agarrando não seria tanto, né? Capturando. Agarrar existe no espanhol. Então, agarrando existe. Só que atrapar é algo como capturar, não é? Porque você consegue agarrar uma coisa e deixar que essa coisa continue andando, né? Mas quando você captura, essa coisa ela não consegue mais continuar andando. Ela está capturada, está cativa, tá? Moraleja. Moral da história, isso aí. Éxito. Você que era falso amigo. O que era éxito? Saída? Não confunda com éxito com exit, que a gente vê, por exemplo, nas salas de cinema, nas salas de locais públicos, que quer dizer saída. Éxito quer dizer sucesso, tá?
E aí, fácil? Pode ter sido fácil para você. Agora o caldo vai engrossar. Vamos lá. 2 galos brigavam. Não adianta... Não, por favor, não olhe para suas anotações. Tem que sair da cuca. Tem que sair daqui. 2 galos brigavam. Como é que se fala 2? 2 gallos. Como é que era que eles brigavam? Peleavam. Peleavam também pode ser, tá? Mas o texto usou outra palavra. Qual era? Renhiam, renhiam. Obrigou, se você respondeu isso. Matagal. Como é que era matagal em espanhol? Mato. Ral. Banido. Existe também a palavra baneado, tá? Mas no caso, aqui foi... O texto usou a palavra desterrado. Também existe baneado, tá? Asas. Alas. Enquanto... Ah, essa aqui tem que estar na ponta da língua. Tem que estar na ponta da língua. Mientras. Muito usada, tá? Uma águia voava perto. Toda uma frase. Vamos ver. Tem que trocar de gênero porque para não acontecer a cacofonia, lembra? Águila que voava, volava perto. Como é que era perto? Cerca. Escutou ao exibido galo. Escutou ao exibido. Como é que escutou? Escuchou al, isso. Dá para dizer várias formas. Agrandado, mas o texto usa jactancioso. Gajo, exatamente. Peraí que eu errei aqui é com C. Capturando, como é que é? Bem diferente do português. Atrapando. Moral da história, aquela palavra estranha. Moraleja e sucesso. Éxito. E esse foi o exercício de fixação nível 2. Se você quiser assistir os outros episódios, porque esse episódio aqui é o número 32, olha só. Número 32. Temos ainda 31 histórias lá atrás, se você quiser continuar aprendendo espanhol desse jeito, com uma história. Todas as quintas-feiras nós liberamos um novo episódio para você continuar aprendendo espanhol, porque a minha missão é fazer você falar espanhol. Muchísimas gracias por tu atención. Si te ha gustado este contenido, por favor, deja tu like, suscríbete aqui no canal. E se você quiser ser avisado quando a gente estiver liberando novos conteúdos, ative o sininho também. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.